Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe criar dashboards? Você tem dificuldade em criar um dashboard? Bom, eu fiz um vídeo onde a gente vai ensinar você a criar um dashboard de vendedores de modo simples, fácil no Excel. Você vai aprender passo a passo. Então para isso eu vou precisar de uma coisinha muito importante, que você acompanhe o vídeo do início ao fim, que diversas dicas eu vou ensinar você. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, eu fiz uma coisinha bem simples, bem fácil, para você entender e você criar o teu primeiro dashboard, isso mesmo. Eu quero te ajudar a você entender esses conceitos, para você ver como que a gente ensina, e depois você começar a desenvolver isso na prática, tá? Então aqui, o que eu tenho nessa planilha para você entender? Eu tenho aqui um ID, eu tenho uma data de venda, eu tenho aqui o vendedor e eu tenho o valor. Sempre quando eu vou criar um dashboard, antes de eu pensar no dashboard, eu tenho que pensar nisso daqui, gente, os dados da nossa tabela. Então veja que eu coloquei coisas bem simples. E essas coisinhas simples podem nos ajudar a fazer uma análise. Que análise? Fazer perguntas para essa tabela, onde vai nos ajudar a tomar uma decisão. Por exemplo, vamos fazer a suposição que eu quero analisar o vendedor. Escolhi o vendedor. O que eu quero saber? Olha que eu coloquei aqui do lado. Quantas vendas do vendedor? Qual a maior venda do vendedor? Qual a menor venda do vendedor? Qual a sua colocação em um ranking? Qual que foi a média de vendas? E qual foi o total de vendas daquele vendedor? Você poderia imaginar, poxa, eu vou colocar o nome do vendedor aqui e depois eu vou fazer diversas funções para trazer essas respostas. Sim, pode fazer assim também. Mas a gente vai utilizar recursos do Excel para você ganhar um pouco mais de produtividade na hora que for trabalhar com isso e para ficar mais fácil o teu entendimento sobre todos esses recursos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu tenho essa tabelinha e já estou imaginando, professor, eu quero essa tabela. Você quer essa tabela? Você quer mesmo de verdade? Bom, fique tranquilo que a gente vai disponibilizar essa tabela no canal do Telegram, tá? Então se você não faz parte do canal do Telegram, vem aqui na descrição, tem um link para participar do canal do Telegram, e lá a gente libera alguns arquivos. São todos? Não. A gente avisa no vídeo e depois libera lá, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho essa tabelinha, ó. Eu vou dar um Ctrl asterisco, selecionei ela inteira. Vou agora aqui, ó, inserir tabela dinâmica, tá? O que acontece a tabela dinâmica? A tabela dinâmica é um recurso que a gente tem no Excel que vai analisar esses dados. Ele vai pegar tudo isso, colocar numa ferramenta, e nessa ferramenta a gente vai manipular os dados para as análises que a gente precisa, tá bom? Então eu vou colocar essas análises aonde? Em uma nova planilha, para ficar mais fácil e mais organizado. Então vamos dar OK. Prontinho. O que aconteceu na nossa carinha do Excel aqui, na nossa interface? Ele acrescentou aqui, ó, o recurso de tabela dinâmica, onde a gente tem os campos, nós temos os filtros, as colunas, as linhas e os valores. Então, por exemplo, se eu pegar o vendedor e arrastar para a linha, olha só, eu estou montando uma tabelinha aqui. Vamos aumentar um pouco mais para você ver. Ó. Se eu tenho o valor, vou pegar o valor e vou colocar aqui. O que aconteceu? Ele fez uma consolidação desses dados de vendas dos nossos vendedores. Então, eu acabei de montar uma tabela de vendas. Olha que bacana. Eu vou selecionar esses valores aqui, gente, ó. Vou dar Ctrl 1 no teclado e agora eu vou passar ele para formato de moeda, tá? Ó, ok, só para ficar bonitinho assim, ó, tá? Olha só que interessante. Então eu tô aqui com os dados. Eu sei que a Lúcia fez aqui, ó, 51 mil, a Maria 49, a Paola 41, o Pedro 43, o Rafael 43, e o total faturado foi isso daqui. Agora olha que bacana. Se você pegasse o vendedor e colocasse em colunas, ele ia colocar nesse outro modo de visualização. É legal assim? Não, não é legal, tá? Vamos deixar assim que eu acho que é mais fácil para a gente poder trabalhar aqui, tá bom? Bom, montei essa primeira tabela. Vamos imaginar que eu quero colocar isso, por exemplo, numa situação de ranqueamento, um ranking. Você tem aqui um botãozinho que se chama filtro. Eu vou fazer o seguinte, vou inserir uma coluna nova aqui, ó,
que aí vai aparecer a opçãozinha para você. Porque às vezes, como está muito colado lá no A1, na coluna A, não aparece todas as opções. Hoje eu vou fazer assim, tá? Então ele tem aqui, ó, mais opções de classificação. Vou clicar nela. Se eu colocar, ó, decrescente, soma de valor, eu estou fazendo uma configuração de classificação para exibir a classificação dos vendedores, tá bom? Vou dar OK. Olha só. Agora eu sei que, ó, a Lúcia, ó, é a primeira, a Maria é a segunda, o Rafael é o terceiro, o Pedro é o quarto e a Paola é o quinto. Olha que bacana. Vamos encolher agora um pouquinho aqui, ó. Pronto. Não fica tão lá fora e não fica tão lá em cima, tá? Então essa tabela dinâmica é o que permite agora, por exemplo, eu fazer um gráfico, ó. Se eu viesse aqui no inserir, escolhesse aqui um gráfico de colunas, ele ia fazer um gráfico de colunas. Se eu viesse aqui e fizesse, por exemplo, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, um gráfico de barras. Eu teria um gráfico de barras. Ah, eu quero fazer aqui, por exemplo, um gráfico de pizza. Teria um gráfico de pizza. Enfim, ele permite agora eu criar um gráfico para fazer uma representação visual desses dados. Bom, você deve estar gostando desse conteúdo, não tá? Se você está gostando, vai já deixando o teu joinha. Compartilhe esse vídeo com outro amigo, com outro colega, porque você está compartilhando não um vídeo, mas sim conhecimento. Você está ajudando tanto o canal quanto um outro colega a receber mais informação que a gente está passando aqui sobre Excel. Agora um detalhe muito importante. Talvez aqui você esteja chegando pela primeira vez aqui no canal. Então deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel com a gente, é bem simples. Vem aqui na descrição, é o primeiro link que tem, www.cursodeexcelonline.com. Venha conhecer o nosso curso, converse com a equipe no atendimento, pergunte lá, tem cupom? Eu já antecipo, tem sim, é o cupom BLACK25. Converse com a equipe, que eles vão te dar toda a orientação sobre a validade desse cupom, quantos por cento você vai ganhar lá de valor promocional para começar a aprender Excel com a gente e criar os teus dashboards passo a passo. Tudo bem? Outro detalhe, é a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? Ó? Eu tenho essa tabela, vou copiar ela, ó. Copiei. Ó, seleciono, copio, tá? Vou vir aqui e colo. Professor, eu não sei copiar. Você não sabe copiar? Vamos desfazer aqui, gente. Vamos lá. Ctrl Z, pronto. Se você não sabe copiar uma tabela dinâmica, olha só, você seleciona ela bonitinho, vai na página inicial, botãozinho de copiar, ou Ctrl C, tá bom? Aí você vem aqui do ladinho e dá um colar, ele vai colar essa tabela. Ou você dá o Ctrl V, tá bom? Bom, tô com essa tabela colada, trazer para aqui, né? Copiei e colei, ó. Olha só que bacana. Aqui ele tá fazendo soma de valor, né? Ó. Se eu fazer a configuração do campo, eu posso colocar contagem, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma contagem aqui. E aqui é interessante, né? Ele tá fazendo uma contagem de valores. Mas se eu pegasse os vendedores e colocasse aqui, ó, ia fazer uma contagem dos nossos vendedores. Eu sei que eu tenho 765 vendas realizadas, tá? E aqui, ó, como tá, por exemplo, nesse formato, ó lá, eu selecionei, vou dar o Ctrl 1, eu vou passar para número, ó, e reduzir o número de casas decimais, tá? Vou dar OK, prontinho, ó, vou centralizar, tá aqui, ó. Então aqui eu tenho agora o registro de quantas vendas cada um desses vendedores fez. Tudo bem? Dá para classificar? Dá, ó. Vou lá, ó, mais opções de classificação, decrescente, vamos utilizar o contagem de vendedor. Prontinho. Olha que bacana. Você imaginando que seria um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. É tudo conhecimento, gente. Vamos copiar essa tabela de novo, ó. Selecionei, ó, copiei. Vou colar agora aqui do lado, ó. Ctrl V, tá? Fiz pelo teclado agora. Aqui ele está utilizando o campo de soma de valor. Esse campo você pode configurar ele. Então veja, cliquei aqui em cima dele, configuração de campo de valor. Eu vou passar ele para média. Repare que eu tenho agora a média de vendas de cada um deles. Tudo bem? Vamos copiar. Vou vir aqui para o ladinho e vou colar. Agora eu quero saber qual que foi a maior venda de cada um desses vendedores. Vamos lá, ó. Média de valor, configuração do campo, eu vou colocar aqui, ó, máximo. Olha só, esse foi o maior valor que ele conseguiu. Se eu quisesse o mínimo nessa mesma tabela, olha que bacana. Eu vou pegar o valor e vou colocar aqui, ó, de novo. Só que ele está fazendo a soma, tudo bem?
que você vai? Você vai lá no botãozinho, configuração de campo de valor, e aí você coloca o mínimo. Ao fazer isso, você tem aqui o menor valor. Então você tem o maior valor e o menor valor sendo ilustrado nessa tabela, para a gente fazer a identificação. Então veja que eu montei diversas tabelas dinâmicas que fazem essas análises. Se a gente vir aqui na planilha 1, olha só. Eu consigo responder quantas vendas o vendedor fez? Sim. Qual que foi a maior venda? Sim. Qual a menor venda? Sim. Eu tenho um ranking de vendedores? Tenho. Eu tenho uma média de vendas? Tenho. E eu tenho total de vendas? Tenho. Todas essas perguntas foram respondidas com essas tabelas que a gente utilizou para fazer as devidas análises, tá? Vou tirar um pouquinho do zoom, ó. Vamos encolher um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui, ó. Só para ficar um pouco mais fácil de você ver aí a ilustração, tá? O que é importante agora de entender, né? Deixa eu dar um ESC aqui para tirar da seleção. É pensar agora no modo que você vai fazer a visualização desses dados em um painel. Como que você vai exibir esses dados de um melhor modo, né? Para o teu chefe, para a equipe, para ela poder visualizar essas informações e aí ficar mais fácil a identificação. Aqui a gente não está trabalhando com nenhum item, pessoal, de segmentação de dados, nenhum item de interatividade, ok? Aqui a gente só está fazendo as tabelas para fazer as análises com base nessas perguntas que a gente tem, para depois fazer essa representação visual através de gráficos para deixar um pouco mais fácil o entendimento dessa análise de vendedores, ok? Mas se a gente fosse escolher um vendedor, se eu escolhesse um vendedor, ele traria apenas os dados do vendedor. Aí seria um outro tipo de painel. Mas esse outro tipo de painel eu vou deixar para um outro dia, não para hoje, tá? Que é um painel que a gente não usa gráficos. Isso a gente vai ver na próxima semana. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela, eu vou vir aqui em inserir e vou fazer um gráfico. Tudo bem? Ó, o gráfico criado. Esse daqui eu vou chamar, ó, total de vendas vendedores. Tudo bem? Esse gráfico a gente pode limpar ele para deixar um pouquinho mais bonito. Então, por exemplo, ó, cliquei no rótulo, delete, linha, delete, total, delete. Vou pegar aqui, ó, botão de campo, ó, ocultar tudo. Fiz uma limpeza deste gráfico, tá? Sinalzinho de mais, eu consigo colocar o rótulo de dados para deixar com esses valores acompanhando a ilustração visual do gráfico. Tudo bem? Eu vou dar um Ctrl X no gráfico, nova planilha e vou colar aqui, ó. Tá bom? Vamos deixar ele para cá, ó, nesse primeiro momento, tá? Vamos voltar na planilha 2. Eu vou fazer agora a representação da contagem de vendas. Então, olha só, vou lá no inserir, vou fazer agora aqui, por exemplo, um gráfico de barras. Tudo bem, ó? Aí você vai falar, poxa, professor, esse gráfico tá desse modo, não tem como mudar a classificação? Tem. Se eu vim aqui na tabela, ó, mais opção de classificação, eu faço ela de crescente por contagem de vendedor. Aí ele vai mudar a representação visual no gráfico, facilitando a identificação dessa quantidade de vendas, tá? Vamos apagar aqui também, ó, as informações. E aí a gente coloca aqui, né, ó, quantidade de vendas vendedores. Tudo bem? Aí clicamos no gráfico. Vamos lá, botão de campo, ocultar tudo. Tudo bem, ó? Quer colocar o rótulo? Ó, rótulo de dados, ok? Ctrl X, eu vou lá na minha planilha 3 e vou colar o gráfico aqui. Vamos voltar na planilha 2. A média de valor. A média de valor, olha só, vou lá em inserir e vou fazer aqui um gráfico, por exemplo, ó. Vamos fazer um gráfico de coluna. Vamos fazer um gráfico de coluna, tá? Então aqui seria, né, ó, ticket médio de vendas, vendedor, tá? Então aqui seria o valor médio de vendas, né, de cada venda do vendedor. Então a gente teria o ticket médio dele. Eu vou dar aqui um ocultar tudo, sinalzinho de mais, um rótulo de dados, tá? Ctrl X, vou lá na planilha 3 e vou colar aqui. E aí, voltando lá na planilha 2, eu tenho agora aqui o máximo e o mínimo. Vou fazer um gráfico de colunas também, ó. Inserir gráfico de colunas, onde eu tenho no mesmo gráfico a representação do maior valor e do menor valor. Ok? Vamos fechar aqui, ó. Apaguei aqui também. Vamos aqui ocultar
os elementos, ok, ó. Faltou um título, né? Deixa eu pegar aqui adicionar o título do gráfico, ó. Aí a gente coloca aqui, ó. Maior e menor venda. Vendedores. Ok? Aí, ó. Ctrl X. Aí vou lá na planilha 3 e vou colar aqui, tá? Então, lá tem 1, 2, 3, 4 gráficos que vão fazer essa representação para nós, tá? Vamos voltar lá agora nessa área aqui, ó. Vamos fechar aqui, fechar aqui. Vamos tirar um pouquinho do zoom para ficar um pouco mais fácil de você acompanhar nessa visualização dos dados que nós temos na criação desse dashboard simples de vendas que a gente está montando aqui. Eu falei para você daquela parte da segmentação de dados que a gente não ia focar tanto nesse vídeo, né? Mas olha só, eu já estou imaginando que alguém está falando, mas professor, mostra pra gente a segmentação de dados, tá? A segmentação de dados, pessoal, eu poderia colocar aqui um recurso chamado linha do tempo. E eu vou utilizar um campo chamado data da venda, tá? E aí ele vai colocar essa reguinha que conforme eu clico no mês, ó, ele automaticamente vai, ó, mudar os valores. Olha que bacana, ok? Aí o que acontece, gente? Vamos lá. Isso daqui, ele está fazendo o acompanhamento ali, ó, mês a mês, fazendo bonitinho, só que está funcionando exclusivamente nessa tabela, ó. Percebeu? Como que a gente faz a conexão disso com as demais tabelas? Aqui, ó. Lá na linha do tempo, ele tem um cara chamado conexão de relatório. Vamos clicar nele. Agora eu habilito as tabelas dinâmicas que eu criei, ó. Vou dar OK. Aí automaticamente quando eu clico, ele faz, ó, o processo de classificação dos valores ali. Então nós temos agora um elemento de interatividade em nossa planilha. Olha só, dezembro não tem ainda, ó. Novembro tem, setembro, agosto, julho, junho, tá bom? Ó. Vou dar um Ctrl X nesse item, eu vou lá na planilha 3 e vou colar a reguinha do tempo aqui. Tudo bem? Essa reguinha do tempo eu posso aumentar ela, ó, melhorar um pouco aqui o layout dela para exibir melhor, né, ó. Tá, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui eu acho que tá de junho, né? Meses, né? Junho. Ó, não tem, vai de janeiro a dezembro. Vamos ajustar aqui, ó. Ele tem aqui o item de cabeçalho, ele tem o rótulo de seleção, ele tem a barra de rolagem, ele tem nível do tempo, ele tem diversas configurações que a gente pode trabalhar aqui, ó, tá? Então veja que o professor basicamente ocultou todas, tá? Ó, deixando apenas essas configurações aqui visuais, tá? Olha só. Então conforme a gente clica, automaticamente a gente tem uma manipulação acontecendo no gráfico. Só que você olha isso, você fica pensando, professor, como que eu vou melhorar agora o visual para entregar isso para o chefe nessa análise simples que a gente está fazendo? É bem simples, gente. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, a linha 2, eu vou aumentar um pouco mais a altura dela, tá? Vamos colocar ela aqui. Eu vou pegar aqui, ó, essa linha 2, eu vou selecionar um intervalo aqui, ó, e vou pintar de azul, tá bom? Vai ficar um azulão aí, ó. E aí depois aqui vai ser a área de gráfico, tudo bem? Então aqui nessa outra área, ó, eu vou vir aqui. Eu acho que eu vou deixar no branco, gente. Vou pegar aqui o exibir, vou ocultar as linhas de grade, tá? Eu acho que eu vou deixar lá no branco. E aí agora eu vou posicionar aqui, ó, os gráficos, ok? Ó, vou fechar aqui, vou encolher aqui a parte superior, ó. Aumentar um pouco mais o zoom para ficar um pouco melhor também de você visualizar e acompanhar o que está sendo feito. Vou distribuir os gráficos aqui, ó. A gente está fazendo algo bem simples, pessoal, para você entender, né? Se você quer aprender um pouco mais, tudo, eu convido você a conhecer o curso, porque no curso a gente detalha isso passo a passo, tá, gente? Então você vai ter lá a aula, você vai aprender quando usar um recurso, quando usar o outro, tá? Ó. Aqui eu só estou mostrando um pouquinho, né, o fio da meada, para você entender, para você depois imaginar como que você pode trabalhar com isso aí no teu dia a dia, tá? Olha só. E às vezes, né, a gente pega esse exemplo, por mais que seja simples, né, um exemplo de vendedores, tudo, é uma análise de desempenho que está sendo feita, né, gente? Então, é uma análise comum que você pode adaptar em outras situações, por exemplo, produção, né? O pessoal que trabalha lá faz atendimento, enfim, dá para você adaptar também tudo isso que você está aprendendo aqui
em outros tipos de tabelas. Então a gente pegou vendedores, que é o mais fácil para a gente assimilar, tá? Então olha só, conforme a gente clica, ele automaticamente aqui vai fazendo o gráfico. Eu vou pegar o gráfico, eu vou vir aqui na página inicial, vou mudar a fonte dele, vou colocar Segoy UI, vou mudar a corzinha para um cinza um pouquinho mais escuro e colocar no negrito. A corzinha interna eu vou colocar um cinza clarinho. A barrinha, que está azulzinha, eu poderia manter esse azul, mas eu vou mudar também. Vou colocar o mesmo tom de azul que eu estou trabalhando aqui, ó. Se eu não me engano é esse aqui, ó. Pronto. Ok, ó? Ó como ficou o visual do gráfico. Vou lá no design, pessoal, design, lá no formatar, efeito de forma, vamos aplicar uma sombra. Ó como ficou. Opa, não pegou a sombra. Vamos lá, formatar, efeito de forma. Pronto. Ó como ficou. Ele fica um visualzinho mais interessante, tá? E vou fazer isso com todos os outros gráficos que nós temos. Então vamos lá, ó. Mudar a fonte, ó. Segoy UI. A corzinha. A cor da fonte. Negrito. E a barrinha. Vamos pegar a barrinha aqui, ó. Vamos mudar a corzinha da barrinha também. Opa, esse azul não, é o outro. Pronto. Ó como ficou. Aí você vai lá no formatar, efeito de forma, sombra, e aplica ali não, né? No gráfico, senão vai ficar só ali, ó. Vamos lá, ó. Clicar aqui na área do gráfico, formatar, efeito de forma, sombra, a gente aplica aqui a sombra centralizada, tá? E aí, ó, é tudo questão de ajuste para todos os gráficos, tá bom? Ó? Então, por exemplo, vamos mudar a corzinha da barra primeiro, ó. Vamos pegar aqui, ó, a barrinha, vai passar pro azul. Essa outra aqui também, ó, eu vou colocar no azul. Entretanto, a outra que tá no laranjinha, eu vou colocar um azul mais clarinho, tá bom? Que mais aqui? Vamos mudar a fonte. Página inicial. Vou colocar aqui a Segoy UI. Corzinha, negrito. Vou clicar na outra, ó. Página inicial, vamos mudar a fonte, ó. Segoy UI. Mudar a corzinha, colocamos no negrito. Rótulo de dados. Ok, ó. Para deixar uma ilustração um pouquinho melhor. Rótulo de dados, deixa eu ver aqui, título de eixo, não, né? Sem querer colocou um título de eixo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se foi algum bug. Não, sumiu, foi bug. Pronto, fecha. Tá? Aí depois a gente vai ilustrando um pouquinho melhor, tá, gente? Por enquanto eu vou deixando assim, ó, só para você ter uma noção de como que ele tá a ficar, tá bom? Ó, vamos clicando aqui, ó. Página inicial, ok, ó. Vamos pegar o formatar, design, aqui, formatar. Pronto. Efeito de forma, a sombra, a barra, eu vou fazer na barrinha interna também o mesmo efeito de sombra. E aqui também, né, ó, no outro gráfico, vamos lá, ó, formatar, vou colocar a sombra, você já vai ver que vai ficar mais interessante o visual do gráfico, né, ó, para chamar atenção? Sim, o objetivo é chamar atenção, mas o objetivo também é deixar a ilustração mais fácil de identificar os valores, tá? Aqui, por exemplo, ó, essa legenda não teria nem necessidade dela, porque fica fácil de entender. Maior e menor venda, ó, maior venda e a menor venda da Maria. A maior venda e a menor venda, maior venda e menor venda. Aqui a gente tem o ticket médio. Poderia até pensar um ticket médio colocado aqui, ó, fazendo um gráfico de linha, por exemplo. Mas não é tanto o nosso foco. Isso, é mais para você aprender um pouquinho mais os recursos que a gente tem, tá? Então, olha lá, fiz o gráfico, aí você fala, essa segmentação aí, professor, essa segmentação, ó, eu vou pegar a linha do tempo, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, eu tenho uma cinza? Tem uma cinza e tem uma azul. Vamos usar essa azul escura aqui, ó, vou duplicar ela. Linha do tempo, ó, inteira, vou lá no formatar. O borda, eu vou tirar as bordas, ó, nenhuma. E o preenchimento eu vou colocar na mesma cor, tá? Vou dar OK. OK, só para você ver. Professor, não aconteceu nada. Aconteceu. Ele criou aqui em cima, ó, uma visualização para esse tipo de segmentação. Ó como ficou a segmentação. Aí depois eu vou ter que ajustar ela aqui, ó, tá? Ó lá. Ó. Aqui, pessoal, tem um detalhe importante, ó. Se eu encolher demais aqui, ó, ele vai ficar bem, talvez, um pouquinho estranho, tá? Ó.
mas dá para trabalhar, tá? Ó. Os meses, professor, não estou conseguindo ler. Vamos lá, ó, linha do tempo, botão direito sobre ele, modificar, linha do tempo inteira, formatar, né? Ó, vou lá no item fonte, eu vou colocar a fonte Segoy UI, entretanto a cor vai ser branca e vou usar o tamanho 9. Vou dar OK, OK. Professor, não aconteceu nada, vamos ver lá, ó. Ainda não é esse item. Então vamos lá, ó, modificar. Vamos pegar aqui o cabeçalho, não, acho que é o rótulo de seleção, né? Não, não é o rótulo de seleção, não. O rótulo de seleção está em azul, cabeçalho, deixa eu ver se está na cor cinza, também não. Nível do tempo, rótulo do período. Esse aqui é o rótulo do período, ele está no cinza, eu vou passar ele para o branco, ó. Mudar de novo, ó, Segoy UI. E vou dar o OK. OK. Olha lá, mudou aquele lá. Vamos pegar o outro agora. Linha do tempo. Botão direito, modificar. Vou pegar o rótulo de período 2. Aí colocamos na cor branca. Fonte Segoy UI. Tamanho 9. Dou OK. OK. Olha lá, ficou bonitinho agora, tá? Esse daqui eu poderia colocar na cor azul, né, pessoal? A mesma cor aqui, ó, para ocultar. Quer ver, ó? Modificar. Eu vou pegar o rótulo de seleção do período 1, formatar, ó. Aí eu vou colocar na mesma cor, tá? Olha o que vai acontecer, ó. Ele ficou oculto, tá bom? E aí você tem aqui a linha do tempo, ó, que pode escolher. E aí você vem aqui, ó, inserir ilustração, formas, uma caixinha, ó, de texto, eu vou colocar aqui, ó, escolha o período mensal, o período. Escolha o período. Vamos mudar a fonte, corzinha branca. E Segoy UI. Vou colocar no negrito. Posso colocar agora aqui, ó, sobreposto, né, ó. Aí olha a brincadeira, inserir ilustrações ícones. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou pesquisar uma imagem de calendário para você ver. Ó, calendário. Vai ter umas imagens de calendário, ó, vou pegar essa daqui. Inserir, vai colocar e vou mudar a corzinha, ó. Eu vou colocar uma corzinha, ó, mais clara e encolher e vou levar para cá, ó, colocando aqui do lado, ó. Só para dar um charme, tá, ó? Mas olha que bacana. Aí conforme a gente clica, a gente tem as análises sendo feitas na parte inferior, tá? Vou pegar essa caixinha aqui, ó, vou dar um Ctrl D. Análise de vendedores. Tá bom? A página inicial. Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho, ó. E aí depois eu coloco aqui, para deixar um pouco mais ilustradas essas informações. Vou pegar o exibir, mostrar. Eu vou tirar a barra de fórmula e a barra de título. Ó como ficou. Não ficou mais bonito, mais charmoso o teu trabalho? Aí aqui, ó, eu vou aumentar um pouco mais a largura, ó. Esse eu vou aumentar um pouco mais para cá. Eu acho que esse aqui eu vou aumentar um pouco mais para cá. E esse aqui eu vou não deixar tão grande. E vou trazer esse para cá. Já esse eu vou aumentar um pouco mais. Só para dar uma diferenciada aí, ó, no visual dos gráficos, tá? Mas olha só, pessoal, o painel criado. É um painel bem simples, tá? A gente não queria, né, fazer nada que seja tão avançado, tá? Para você conseguir depois refazer isso aí na sua casa, no seu conforto, para você aplicar, para você estudar, né, ó. E conforme a gente clica, automaticamente a gente tem aqui o painel exibindo essas informações para nós. Eu poderia criar cartão, poderia fazer tanta coisa, gente, mas eu só fiz um pouco para mostrar para você como que você pode criar esse painel simples de análise de vendedores, dando esses conceitos iniciais para você em como criar um dashboard de vendas, fazendo a análise dos vendedores no Excel. Se você quer aprender isso e muito mais, venha conhecer o curso, porque dentro do curso a gente vai ensinar isso e muito mais para te ajudar a aprender Excel, de verdade.
Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!